Oi, gente, bom dia. A gente tá começando mais um serial ao vivo aqui no Facebook da Super Interessante para comentar o episódio de ontem de Game of Thrones, The Queen's Justice. Mas eu não tô sozinho para comentar esse episódio, tô recebendo meu amigo Rafael Gonzaga, do Omelete. Oi pra galera, Rafa. Oi, galera! Eu tô acompanhando aqui no celular comentários, o que vocês estão falando, o que vocês estão achando da live. Podem escrever aí que a gente tá de olho. Se tiverem alguma pergunta pra mim, alguma pergunta pro Rafa, quiserem saber alguma coisa da Super, do que o Omelete estão produzindo, é só falar. Vamos lá, então? Vamos então. Rafa, o que você achou desse episódio? Eu achei muito bom, foi um ótimo episódio. Essa temporada tem rolado numa dinâmica muito bacana. É verdade. Uma das coisas mais legais que eu achei foi que eu tive uma expectativa, talvez, da viagem do Jon demorar mais do que deveria. E, enfim, no último episódio, ele virou e falou, esse episódio ele tava chegando. Já cheguei. E a primeira então, cena também, isso. né? Eu achei isso muito bom, porque a gente não tem mais tanto tempo assim, e a gente não pode ficar mais perdendo tanto tempo assim também, com tramas que são desnecessárias, com passagens que são desnecessárias. Então, o mais legal é já pular logo pra ação, né? De fato. E a chegada dele em Pedra do Dragão é muito legal, né? A conversa que ele tem com o Tyrion logo no primeiro momento já dá um tom bacana de duas pessoas que se conhecem, se respeitam. Que o primeiro encontro deles foi lá na primeira temporada, né? Sim, ele falou, a última vez que a gente se viu foi no caminho lá na época da muralha e tal. Uhum. E o que aconteceu muita coisa Cada um desde passou por então. muita coisa. Mas o que eu acho mais legal é que são dois personagens muito fortes, são, enfim, dois dos três grandes protagonistas de Game of Thrones, e eles têm um vínculo forte, eles têm uma coisa de passado. Eles também só estão ali, todo esse encontro entre a Daenerys e o Jon só tá acontecendo da forma como tá acontecendo agora graças ao Tyrion. Se o Tyrion não tivesse ali, esse encontro talvez não fosse pacífico na medida do possível que tá sendo. É ele ali que tá conseguindo fazer com que seja assim. Tanto que a primeira conversa da Daenerys com o Jon é meio troca de farpas ela querendo se afirmar como, não, eu sou a rainha, calma aí, ajoelha. Eu achei um pouco tenso, assim. Claro, eu não esperava que fosse diferente. Você achava que ia ser diferente? Não tinha como ser diferente. Porque é aquilo que eu acabei de falar também agora. Eles são duas pessoas que não se conhecem e que têm o Tyrion como um elo em comum. É o que faz com que eles tenham confiança de estar, enfim, dividindo a mesma sala, tipo, sem se matar. Com respeito. Tyrion tá ali, falou pra é o que tá juntando os dois nesse momento. Só que também a gente tem que lembrar que eles são duas pessoas que não se conhecem. Ainda que tenha uma pessoa de confiança que garanta que, enfim, que eles não vão se matar... Eles nunca se viram, Eles não se conhecem. E assim, e não só não se conhecem, mas tem um passado familiar que, até que prova o contrário por enquanto, um passado familiar que não é favorável. É o que o Tyrion diz. Tipo, se eu fosse a mão dele, eu teria dito pra ele não fazer isso. O histórico não é positivo pra quem é do norte vir pro sul e sair daqui vivo. Não justamente, é bom. Com o Targaryen. Né? Exato, ainda mais com o Targaryen. É o que a Sansa fala no dia que o Jon diz que vai encontrar a Daenerys. Ela fala, você tá doido? Você esqueceu o que aconteceu com o nosso avô? Não, você não vai. Ele fala assim, vou sim, mete o louco e vai. Mal sabem eles que eles são parentes. Pois Quer dizer, mal sabe todo mundo, né? Ninguém sabe, só o Bran sabe até agora, Só né? o Bran sabe. E eu achei muito legal ele chegar já falando, tipo, queria dar um papo aí com o Jon. Trocar as ideias. Vocês devem lembrar que na temporada passada, óbvio, foi tipo a revelação da temporada, que foi revelado que o Jon Snow, na verdade, é filho do irmão da Daenerys com a irmã do Ned Stark. É, filho da Lyanna. Da Lyanna com o Rhaegar? Rhaegar Targaryen, né? E o que faz dele um Targaryen também, meio Targaryen, meio Stark. E sobrinho da Daenerys, né? Sobrinho da Daenerys. Daenerys é tia dele. E acho que se eles soubessem disso, o encontro teria sido totalmente diferente. E foi muito bom, na verdade, que primeiro o Jon Snow encontrou a Daenerys sem saber essa realidade, saber de quem ele é filho de verdade, porque senão acho que as coisas teriam ficado bagunçadas, não teria sido... Óbvio, teria sido todo um outro momento e uma outra realidade pra série, que eu acho que desse jeito ficou muito mais casado. Galera, tô vendo que vocês estão comentando aqui, tem uma pergunta da Lola. Rafa, explica aí aquele diálogo Davos e Missandei. Qual o diálogo Davos e Missandei? Davos e Missandei não... Logo no começo que eles conversam? Quando eles entram... logo que eles começam... O Davos tá perguntando de onde a Missandei é, que ela fala que ela é de uma ilha de lá, do canto de lá de que ele Essos. fala que as coisas mudaram lá. É porque, enfim, quando o Stannis estava lá, não era uma ilha muito amigável, era uma ilha meio complicada. E aí ele vira e vê uma pessoa que vem de um lugar... Que ele fala, tem palmeiras lá, tem pássaros, e as coisas mudaram por aqui, as coisas melhoraram por aqui. É uma
pelo que eu entendi quando eu vi essa cena, me pareceu ser uma melhora, sabe? As coisas mudaram, mas mudaram pra melhor. Agora isso aqui tem mais vida, sabe? Sim. Tem mais, não sei, vigor, não tá mais aquela coisa carregada que era quando ele tava lá, da última vez que tava lá, que era com os Stannis, que era pesado. Na segunda, que era... terceira temporada, né? Sim, na época que a Melisandre tava lá doida, tipo, tacando fogo em Deus, tacando Parindo fogo... monstro de Pois fumaça. é. E a sim. gente nunca tinha visto o Pedra do Dragão com esse ar magnífico que ela foi apresentada agora. Sim, é verdade. Várias tomadas, várias cenas com a filmagem externa, quando eles estão passeando pela escadaria para subir pro castelo. A direção pega aquilo de uma maneira muito grandiosa para dar a ideia de que isso é um palácio, é uma coisa gigantesca, é uma ilha bonita. E a gente não tinha visto isso ainda na série, com Stannis lá. E sabe o que eu acho muito legal também? É o que a série faz em relação aos dragões. Tipo, os dragões estão ali desde que a gente começou a ver Game of Thrones, mas... O Tyrion tem um diálogo que ele tem uma parte que ele vira pro Jon e fala: eu poderia dizer pra você que você vai se acostumar com isso, mas a gente nunca se acostuma. Eu acho que essa é a sensação do espectador também. Tipo, toda vez que aparece um dragão assim tão perto, fazendo alguma coisa, tipo... Você também leva um susto. Quando o Jon e o Davos se jogam no chão, é o que qualquer um faria, sabe? Sim. É uma cena muito... É muito legal ver a imponência dos dragões sendo tratada mesmo quando eles estão, tipo, só passando no fundo. Por mais que eles já estejam lá desde o começo, como desde você falou. Tá, vamos deixar a Daenerys e Pedra do Dragão um pouquinho de lado pra falar de Cersei Lannister. Grande malvada Cersei tá aqui no quadrinho de cada Jon Snow. Eu acho que a Cersei tá se mostrando uma rainha, assim, óbvio que era o que a gente esperava, impiedosa pra caramba, mas ao mesmo tempo ela tá dando muito certo pra ela. Nesses 3 episódios, ela conseguiu muita coisa. Conseguiu tudo. Exatamente. Tipo, o jogo tá todo do lado dela, na real. É muito doido, porque na última temporada eu tive a impressão que ela ia sucumbir depois da perda do... Perdeu o último filho, o primeiro filho morreu, a segunda filha morreu, o terceiro filho morreu, acabou todo mundo. E eu achava que era a única coisa que ainda ligava, era um traço que dava humanidade a Cersei. E eu achei que ela fosse sucumbir a isso e ficar doida. Só que ela, na real, é como se ela tivesse perdido a fraqueza dela. Ela tá focada, E exatamente, ela não tem mais exatamente uma fraqueza que limite ela já perdeu tudo que ela podia perder. É bem isso, ela não tem mais nada pra perder. Ela tá, tipo, jogando... A pesado. Vera ali no... Tanto que ela abandona o Casterly Rock. Ela... não, beleza. Deixa pra lá, vamos pra cá, vamos pra Highgarden. Não, isso é super estratégico. E é uma coisa que o Tyrion não esperava que ela fizesse. Sim. O Tyrion menosprezou, subestimou a capacidade estratégica da Cersei. Com isso, as forças da Daenerys se ferraram legal. É porque eu também acho que o Tyrion talvez... Eu acho que mais do que a Cersei, acho que o Tyrion subestimou muito o Jaime, sabe? Acho que todo mundo subestima muito o Jaime. Porque, de fato, ele tem sido meio que um banana nessa temporada. Ele não tem feito muita coisa. Ele tem levado... toda vez que o Euron aparece é pra dar, tipo, jogar um shade nele. E ele não faz nada, ele só olha com aquela cara de bundão. Ai, que agonia, Jaime, toma uma tapa na cara dele. Só que, ao mesmo tempo, tem uma... Eu acho muito legal essa temporada que não tem um diálogo que seja perdido, não tem uma frase que seja perdida. Quando ele vira e fala que ele aprendeu com os erros dele, é uma forma de você ver, tipo assim, olha, a gente tá acompanhando o crescimento de vários personagens, a Arya mudou pra caramba, a Sansa mudou pra caramba, e ninguém parou pra pensar que o Jaime viveu muita coisa também. Aconteceu muita coisa com o Jaime. E, enfim, era de se esperar também que ele tivesse aprendido, e de fato ele aprendeu. Eu acho que grande parte dessa estratégia de abandonar a casa ancestral Lannister e ir pra Campina, ir pro Jardim de Cima, foi de uma inteligência absurda. Ele mostrou que ele se tornou um grande estrategista que talvez ele não fosse no começo. Ele era meio que uma pessoa que era levada pela situação. Enfim, ele estava onde era necessário, exatamente. E agora ele... Enfim, ele já... É o que ele fala pra Olenna, eu já tô perdido aqui, já tô aqui pela Cersei, já era. Então, ele tá jogando o máximo que ele pode. Você falou o nome, Olenna Tyrell. Sim, eu já tô com muita saudade. Eu fiquei maravilhosa. A morte dela foi... Também a morte dela. A gente tá assistindo os momentos antes dela morrer. A gente não vê ela morrendo de fato. Mas ainda assim, é uma cena... É a morte mais tranquila e na verdade, ela morre, mas ela ganha. Aquela conversa, ela ganha. Sai por cima. Exatamente. Como é que alguém que tá morrendo sai por cima, assim? Essa mulher, ela é muito boa. A mulher que matou, tipo, o primeiro grande vilão, né?
de Game of Thrones, foi o Joffrey. Exatamente. Aí teve o Joffrey, depois o Ramsay e agora o Euron. Tipo, foi ela que matou ele. Ela não é qualquer coisa, não é um personagem pequenininho. Ela tá por trás de muita coisa que acontece. E ela é incrível, que personagem foda. O diálogo dela, quando ela vira e fala, eu faço questão que você conte pra sua irmã que... Fui eu, tá bom? E ela pergunta, ela faz questão de saber que não vai ser doloroso, que ela vai ter uma morte muito tranquila e... Vira o veneno, bate-vira. Ela vira, tomando tipo, uma toma um dose. shot de boa, assim. Ela, não vai doer não, né? Então tá bom. Agora eu te contar um negócio. Matei teu filho, tá bom? Nessa hora, quando ela fala pro Jaime que ela é responsável por orquestrar a morte do Joffrey, eu tinha certeza que o Jaime ia sacar a espada e cortar a cabeça dela, enfiar no coração dela. E ele não faz isso. Ele bateu o pé e foi embora. Ele virou, tô puto, tchau. 100% chateado, e foi. Eu fiquei meio chocado. Eu esperava outra atitude do Jaime, que ele fosse perder a cabeça ou, de fato, fazer ela perder a cabeça. Jaime sendo bundão, né? Tipo, é o que a gente tava falando. Tipo, a gente fica esperando que o Jaime tenha uma atitude e ele acaba não tendo. Só que eu acho também que nesse momento, ele ficou mais... Eu acho que ele tava mais... Ele começou a processar tudo, porque até aquele momento ele achava que... Ele acreditava no que a Cersei falava, que o Tyrion tinha matado o Joffrey. Pode ser. E naquele momento ele fica sabendo que não, e que todo esse terror que a Cersei tem feito na cabeça dele, no começo da temporada a gente viu ela jogando isso na cara dele, que o irmãozinho querido dele estava apoiando a Targaryen, uma pessoa que trouxe um monte de estrangeiro para Westeros e que matou o pai dele, que matou o filho dele, que ele amava muito o irmão dele. Ele jogou isso na cara... Ela jogou isso na cara dele algumas vezes. Eu acho que quando ele recebe essa notícia que o irmão que ele de fato ama é inocente na morte do filho dele, eu acho que ele começa a pensar, a repensar o apoio dele a Cersei, o apoio incondicional. Eu acho que ele não vai deixar de apoiar ela, porque, enfim, ele ama muito a Cersei. Só que eu acho que ele vai começar a fazer uma coisa que talvez aconteça já agora, que a gente vê acontecendo com a Sansa e com o Jon, que é... ser mais incisivo. Exato. E... É discordar. É virar e falar assim, não concordo com a sua postura e acho que tem que ser assim. Porque, talvez seja o toque que ele precisava. Eu achei que na temporada passada, quando ele volta pra Porto Real e vê o Tommen morto e a Cersei rainha, ele tem aquele olhar no rosto dele que ele fala, porra, eu tô decepcionado, eu não esperava que fosse assim. Eu achei que naquele momento ele ia começar a questionar a Cersei. Mas não, ele continua leal até agora, continua o mesmo Jaime acatando tudo que ela fala, ela manda, ele vai lá. Talvez agora esse tenha sido o toque que ele precisava pra tomar uma atitude de fato e falar, não, peraí, vamos mudar. Porque até no diálogo dele com a Olenna Tyrell, ele defende as ações da Cersei. Ele fala, você acha que quando a guerra tiver acabado, todo mundo estiver em paz, alguém vai se importar como a Cersei conseguiu a paz? O rolê os meios justificam os fins, né? Tipo, que ele meio que joga ali. E não sei, eu tenho a impressão também que o objetivo da Cersei nunca é, eu quero acabar a guerra e garantir a paz. Ela quer vingança pela morte da família dela e ela quer ficar no poder. Doida, exato. Ela não tá nem aí bêbada pra paz. de poder. Ela e é tá uma coisa que a ligando. Olenna falou com a Daenerys, você tá procurando a paz mundial, gata? Depois disso vai ter outra guerra e outra guerra e outra guerra. Tipo, a paz não vai acabar, a gente não vai ter paz nunca. Eu tô aqui há bastante tempo pra saber disso. E eu acho que com a Cersei, tipo, ainda na manutenção desse sistema que tá aí há tanto tempo em Westeros, não vai ter mudança mesmo. A Lena tá falando aqui nos comentários. A Lena tá falando que a Olenna deve ter pensado nisso também, a reação do Jaime de questionar a Cersei, deve ter pensado na consequência sobre a visão dele a respeito dela. Talvez por isso ela tenha falado isso. De fato, talvez tenha sido uma última jogada dela. Eu não sei, eu acho que ela fez isso muito mais pra sair no topo, porque ela fala o que ela pensa, ela não tá nem aí. Eu também acho. E ela já era assim, ela já tinha uma coisa meio que de falar o que pensa, ainda que era uma coisa de bastidores, uma coisa meio que aquele joguinho da corte. Só que depois que ela perdoa a família inteira dela, ela já tá velha, sabe que não vai durar mais tanto tempo assim. Perdoa a família inteira. Ela já tava num momento em que ela não tem mais nada a perder, então ela ia falar o que tivesse que falar, a vida dela já acabou. E ela sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia morrer. Ela sabia que não tinha pra onde ela fugir. Tanto que quando a cavalaria do Jaime tá chegando, o exército tá chegando, ela tá na torre e a primeira coisa que ela fala é isso, acabou. Beleza, vai ser agora, né? Ok. Gente, pra você que tá chegando agora, a gente tá fazendo uma versão ao vivo do programa serial aqui na página da Super Interessante, comentando o episódio de ontem de Game of Thrones, o terceiro da 7ª temporada. Estou recebendo o Rafael Gonzaga, do Omelete, e a gente tá acompanhando aqui nos comentários o que vocês estão falando, podem falar que a gente tá de olho. Tem uma galera, Rafa, com uma teoria
que eu nunca tinha ouvido, mas que, sei lá, não sei o que eu penso sobre isso. Que a Cersei tem um informante no time da Daenerys e que essa informante seria a Missandei. Eu não sei exatamente de onde as pessoas tiraram isso. Eu realmente li sobre isso, de que ela seria uma traidora. A galera tem falado bastante sobre isso, muito em função também do que aconteceu com a frota liderada pelos Greyjoy, pela Yara e pelo Tyrion, que foi atacada pelo outro Greyjoy, o tio deles, o Euron. E muita gente tá falando que era muito impossível que ele soubesse exatamente onde ela tá, mas eu não sei se isso justifica exatamente, porque eu também não acho que a Cersei, naquele momento, confiava no Euron o suficiente pra passar esse tipo de informação pra ele e colocar ele a serviço dela. Eu acho que foi mais uma coisa do conhecimento dele dos 14 mares, que ele é o cara que... Ele é o cara que sabe mais de mar ali na série. Pois é. Eu acho que foi mais uma coisa dele, de se articular, do que sobre ela. Eu ia ficar muito decepcionado se a Missandei fosse realmente tipo, um informante, porque, enfim, ela e o Tyrion e o Verme Cinzento são as pessoas que seguem a Daenerys, estão apoiando ela e que a Daenerys mais confia. Exatamente. E eu não vi ela fazendo nada até agora também que justifique isso. Nada que você olha pra ela, essa ação dela tem um duplo sentido. Eu não sei, eu acho que essa teoria é meio furada. Assim. Eu acho que o Varys, ele era muito mais um potencial espião do que Missandei. Mas eu acho que aquela cena do outro episódio em que a Daenerys confronta ele foi uma cena muito explicativa sobre quem é o Varys, que a gente sabia... Exatamente. A gente acompanha ele há muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente sabia pouco dele. Ela basicamente perguntou o que todo mundo queria perguntar. Exato. Tá, pra quem você joga? Por que você tá fazendo isso? O que você ganha com isso? E eu acho que a resposta dele foi maravilhosa. Foi, tipo, e resolveu uma questão que estava aberta na série, que era aquela... Porque assim, quando a gente ficou sabendo mais ou menos qual era a intenção dele, a gente ficou sabendo que ele estava apoiando o retorno dos Targaryen ao poder. Uhum. E aí, tinha uma coisa meio mal explicada, que era a tentativa de assassinato da Daenerys, quando ela estava lá em Essos. E isso não foi explicado. Eu acho que essa cena serviu para zerar deixar isso, claro sabe? Isso também, faz sentido. E eu não vejo... Talvez ele fosse um potencial, porque, enfim... Ele sempre esteve ali, a gente nunca soube exatamente quais são os objetivos dele. Só que acho que isso ficou claro. Tipo, no caso da Missandei, acho que ia ser eu não sei, eu enxergo meio... Eu ia ficar decepcionado não só pela personagem, que é uma personagem ótima, mas porque ia soar pra mim como um pouquinho de forçação de barra. Isso sai meio que do nada. Não teve precedente. Uma galera comentando aqui, o Christian tá comentando, não tem lógica ser a Missandei informante, porque ela ia atrair a mulher que resgatou ela da escravidão. De onde ela saiu, exato. Exatamente. Qual o precedente que ela tem? Qual o passado que ela tem pra justificar isso? Acho que não, essa teoria descarta, galera. Eu acho que tudo que aconteceu, gente, a gente tem que entender que, assim, a gente pode odiar os Lannisters, a gente pode odiar a Cersei, mas a gente tem que dar o crédito que eles jogaram melhor, sabe? Sim. A estratégia deles foi melhor. Foi melhor, eles estão saindo por cima por causa disso. Sim, o Tyrion, quando ele fez a estratégia dele parecia ótima. Só que ele cometeu o erro de não pensar nos inimigos dos aliados dele. Se ele tivesse pensado que a Yara e o Tyrion estavam saindo fugidos da Ilha de Ferro e que eles podiam ter resolvido isso antes de resolver o grande problema que era a Cersei, eles não teriam esbarrado em um potencial aliado dela. Justamente. Mesma coisa depois, eles foram pra Fortaleza Lannister, tipo, atacar lá, e acabaram deixando desprotegido a Olenna, no lugar que é fundamental em Westeros, que é a fonte de grãos, de tudo isso, que é da onde sai a comida. E deixaram lá ficou desprotegido. Foi uma estratégia falha. Jaime e Cersei mandaram melhor nisso. A gente gosta ou não dos resultados disso, mas eles mandaram bem. Eles estão no centro da série também. Por mais que agora eles sejam vilões e sejam os caras do mal, na real, eles estão mandando melhor. Não tem como não concordar com isso. Os prisioneiros. O presente que o Euron Greyjoy levou pra Cersei. A Ellaria Sand e uma das Serpentes de Areia, a Tiene. E eu achei que ele ia entregar a Yara Greyjoy também. Mas ele guardou a Yara pra ele. Pra ele. A Yara é pra ele. Eu tô muito preocupado com isso. Eu adoro a Yara Greyjoy. Eu acho ela uma personagem muito boa. Desde o momento que ela entra na série, eu acho que ela deixa claro que ela não tá nem aí pra nada. Ela quer a justiça e ela sabe que ela é capaz. Ela sabe que ela quer. Eu gosto muito dela. E eu acho que agora ver ela acorrentada com uma coleira, assim, foi... E sabe eu gosto também muito dela? Da relação que se criou entre ela e o Tyrion. Sim, exatamente. Ela desenvolveu uma confiança nele. Ela ama, ela quer proteger ele. Ela vê que ele é uma pessoa que foi quebrada. Por mais que o Tyrion tenha sido muito babaca durante vários momentos da trama, ele sofreu muito. Se teve alguém que pagou por tudo que fez, que acumulou karma
e pagou por tudo isso foi ele. E ela tem uma coisa agora, talvez, de proteção, que ela precisa proteger ele. Quando ele pula do navio no outro episódio, que você vê que ele voltou, que ele tá tremendo o olho, ela sabe que ele... Eu não acho que ela esperasse que ele fosse fazer alguma coisa. Ela sabe que não é uma pessoa que, enfim, teve um estresse pós-traumático e que voltou isso. A própria atriz falou sobre isso em algumas entrevistas, que muita gente caiu de pau em cima do Tion, falando, ai, que babaca, existem 2 tipos de irmãos, o Jon que defende lá quando o Mindinho fala da Sansa e o Tion que pula do barco. Só que a diferença é que o Jon não passou pelo que o Tion passou. O Jon não sabe o que é ver coisas piores. O pior que aconteceu com o Jon foi morrer. O que o Tion sabe é que existem coisas piores do que morrer. Ele passou por coisas piores do que a morte. Que é o que a Cersei tem feito muito bem. Quando ela pega as vítimas dela, tipo, o que ela fez com a Ellaria, ela fala assim, eu não vou te matar. Eu vou fazer você sofrer. Ver sua filha morrer. Coisas piores em Game of Thrones do que a morte. E vários personagens estão aprendendo isso. Nossa, mas essa cena também da Ellaria Sand com a filha no calabouço, vendo ela ser envenenada pela Cersei, não podendo chegar perto, não podendo abraçar a filha, tocar na filha. Aquilo ali foi, meu Deus, foi pesado foi demais. Assim, cara, e daí você fica pensando, tá, beleza. Eu não queria que eu pelo menos, tá, gente? Eu não queria que a Ellaria Sand se desse mal assim, porque eu queria que a Cersei se desse mal. Mas, ao mesmo tempo, a Cersei tá matando a filha da Ellaria, como a Ellaria matou a Myrcella, a filha da Cersei. Então, é meio que uma que se faz a que se paga. Aí você fica meio, tá, peraí, pra quem que eu tenho que torcer agora? Quem que tá... Não tem ninguém certo nessa história. Porque assim... Enfim, é o que o Tyrion falou pra ela, que nós não matamos menininhas, que foi o que ela fez. A Myrcella, por mais que ela tivesse o sangue Lannister, se ele fosse, enfim, ela era uma inocente. Exatamente. E uma inocente foi morta. Iludida e tudo, era uma princesinha, era o que a Sansa era no começo da série. Era uma menina boba. Ela era a Sansa no começo. E ela não merecia ter morrido da forma que morreu de fato. Só que, eu não sei, eu gosto muito do Oberyn. Eu só acho que tão viúva do Oberyn quanto a Ellaria, então eu tenho essa tendência a ficar do lado dela. E aquela cena é muito triste, você vê. Muito pesada. É uma puta interpretação das duas, velho. As duas dão um show, porque a Ellaria tá ali presa e ela consegue passar um desespero no olhar que você fica desesperado também. É meio tipo, pelo amor de Deus, aparece alguém que você começa a tentar pensar como ela pode sair dali. E a Cersei tá muito feliz daquilo que tá acontecendo. Ela tá sentindo alegria pela crueldade que ela tá fazendo. A gente tava comentando um pouco antes da live começar que esse episódio deve ser inscrição pro Emmy de algumas das atrizes. A Lena Headey, a intérprete da Cersei. Eu acho que a Ellaria Sand também, nesse ela tem um trabalho muito forte. E, claro, Olenna Tyrell. Que o monólogo dela antes de morrer, aquilo lá é premiação na certa. Eu tenho certeza que aquilo lá ela vai usar como... Não, e se for, é merecido, porque a Lena, ela precisa também. Ela tá merecendo ganhar um prêmio pela atuação dela em Game of Thrones, que ela tem mandado muito bem. E eu acho que essa cena foi mais uma das grandes cenas dela. A gente já viu um pouquinho dela, desse potencial de crueldade que ela tem antes. Só que talvez em muitas das outras vezes que a gente viu isso, a gente tava meio que do lado dela. Quando ela vira o vinho na cara da doida lá do sino. Da Septa. O Nella. É o Nella? É o Nella, né, gente? Eu não vou lembrar o nome. Eu não lembro o nome. Isso foi na temporada. Mas enfim, e a gente nunca mais viu essa personagem também. A gente não sabe que fim teve essa personagem. Enfim, até de contra ela tava lá no calabouço também dela, sendo torturada. Em algum episódio ela volta toda sequelada. O que vocês acham? Vocês acham que o Montanha matou a Septa nela ou ela ainda está sofrendo? É bizarro. Acho que eles não vão voltar nessa história. Eu não sei se seria necessário também, porque ela, enfim, eu acho que ela concluiu o arco dela bem, que ela sofrendo, todo mundo queria ver ela sofrendo também, e enfim. Nesse momento a gente ficou meio que Team Cersei, só que aí ontem, por mais que a galera tenha muita birra com as serpentes, porque elas foram, de fato, mal aproveitadas. Mal exploradas. Dorne foi uma grande decepção. Nossa, sim, foi. E elas tinham um grande potencial. No episódio anterior, quando elas morrem, inclusive eu fiquei chateado não só pela derrota parcial da Daenerys naquele momento, mas porque eu falei assim, acabou o arco delas, elas não vão ser realmente aproveitadas na série. E eu fiquei chateado com isso. Só que essa última cena eu não sei, eu tô até agora meio que pensando como elas podem sair dessa, sabe? Não sei, eu acho que pra elas já era. Eu acho que foi... Não sei, a minha interpretação do episódio foi que, beleza, as forças que estavam junto com a Daenerys já era. A Olenna Tyrell tá morta, as serpentes de areia estão ali presas, morrendo.
E eu acho que é isso, é tipo, ela conseguiu formar um grupo no final da 6ª temporada e esse grupo debandou em 3 episódios só. Na real, é coisa que poderia demorar a temporada inteira pra acontecer. Elas poderiam demorar a temporada inteira construindo essas batalhas, esses pequenos momentos. E fizeram isso em 3 episódios, não tá nem na metade da temporada ainda. E a Daenerys já se deu mal, assim, pesado. Eu acho que isso dá um ritmo muito legal pra série também. Dá sim. Uma coisa que eu queria falar é o encontro entre Sansa Stark e Bran Stark. Eu fiquei muito triste. O Bran tá um saco. Ele fica assim, oi Sansa, tudo bom? Eu quero falar com o Jon Snow. Não, e não apenas isso, mas a primeira conversa que ele tem com a irmã, Exatamente. depois que fica anos sem se encontrar, é pra falar do estupro dela. Tipo, amigo, talvez seja um pouco delicado falar sobre isso. A memória mais traumática dela, que ele tava... Não, ela ficou eu não muito entendo chocada. por que ele... Tudo bem, eu entendo que ele tá mostrando que ele sabe, ele consegue saber de tudo, ele consegue ver tudo, ele é o Corvo de 3 olhos, beleza. Mas acho que talvez ele pudesse ter sido um pouco mais querido, né? Tipo, eu sei o que aconteceu, vamos falar de outra coisa. Às vezes eu acho que falta articulação nas pessoas da série, sabe? Isso é Porque quando o Jon chega pra falar com a Daenerys sobre os White Walkers e o Rei da Noite, ele fala de uma forma muito absurda. Uhum. Ele fala isso e você fica, esse cara tá doido. E quando o Bran começa a falar com a Sansa sobre ele ser o Corvo de 3 olhos, ele também fala isso de uma forma meio absurda, que ele parece que tá doido. E aí você fica, vocês não conseguem articular isso de um jeitinho melhor pra parecer que o que vocês estão falando é razoável? E parece que ninguém consegue falar direito nessa série. Não, e o Jon Snow, tanto que ele chega falando mortos, exército dos mortos, blá blá blá, e ele não fala que ele morreu. Que ele morreu e voltou à vida. Ele não usa essa carta. E quando eu não Davos entendi. tá... Por quê? Eu também não. Quando o Davos tá prestes a falar, ele tomou uma facada no coração, Jon Snow dá aquela olhada, tipo, não fala isso. Eu também, assim, não entendo. Eu acho que nos próximos episódios talvez fique clara a atitude do Jon Snow, por que ele não revelou que ele morreu e voltou à vida. Mas eu acho que no segundo episódio, quando a Melisandre fala, chama o Jon Snow pra vir pra cá, deixa ele te contar o que aconteceu com ele. Eu acho que a intenção dela era que ele falasse, eu morri e voltei. E tá aí, é isso que tá acontecendo. E ele não fala, simplesmente, ele não aborda esse pequeno acontecimento na vida dele, na morte dele. E, sei lá, eu acho que se ele tivesse falado isso, talvez a Daenerys tomasse ele como louco de fato, né? Não sei. Sim, mas a questão que pra mim foi essa, é que quando ele deu aquela interrompida no Davos, pra mim soou meio como isso, tipo, Davos, calma, isso vai parecer loucura. E, ao mesmo tempo, eu fiquei, alguma coisa que você falou não pareceu loucura até agora, porque... Loucura, amigo. Tipo, continua aí. Não, e ele é um personagem que nessa temporada inteira ele tá num tom só. Ele só tá essa batalha, que é isso que importa. Ele não tá nem aí pro resto pra briga com a Cersei, pra quem tá morrendo, pra aliado que tá no sul ou o quê. Ele quer juntar a galera pra todo mundo brigar contra o Rei da Noite na muralha. Então eu acho que tá meio... Como tá uma nota só, eu acho que o personagem perde um pouco por causa disso. Sim. Que ele tá, assim, Sim. tem um monte de coisa acontecendo, grandes acontecimentos, uma galera morrendo, alianças sendo feitas e desfeitas, e ainda assim, o Jon Snow não tá nem aí, ele só quer saber da grande batalha que vai rolar lá na muralha. Tudo bem, ele tá certo no final das contas, né, que é a batalha que importa. Mas assim, eu acho que ele tá desconexo dos outros núcleos da série. Acaba ficando só ele lá. Não sei até quando também, porque eu acho que em algum momento a gente vai ter uma batalha na muralha, ou os outros que o Jon Snow mandou pra muralha, pra Atalaia Leste do Mar, liderados pelo Tormund. Sim. Eles devem estar aparecendo em algum episódio por agora, Sim. talvez nos próximos episódios eles apareçam. Então, assim, por mais que Jon Snow esteja desconexo do resto, ele ainda assim, lá na frente, acho que ele tem razão. Ele tem, eu também acho que ele tem. Eu acho que, enfim. O problema é as pessoas acreditarem que ele tem. Exatamente. Ele vai precisar fazer alguma coisa pra garantir isso em breve, porque... por mais que ele tenha, sei lá, gente que confie nele, que é importante, tipo Tyrion, ele vai precisar de um pouquinho mais do que isso pra poder garantir que, enfim, o que ele tá falando não é loucura. O Rafael, teu xará, tá falando aqui, porque é isso que importa. Como diz o Jon Snow, não tem como ser rei de cemitério, não tem como ele governar. Exato, Se não só tiver um bando de esqueleto, isso é real. Ele fala isso bem, o que ele fala ali, tipo, é muito razoável, mas ao mesmo tempo você consegue entender que a Daenerys não se conecte a isso, porque ela tá passando também por um monte de problema que também pra ela é urgente. Ela tá perdendo a guerra que ela iria começar e que ela nem começou, que começaram por ela, é muito urgente pra ela.
E aí, se ela fizer uma pausa nisso pra ajudar o Jon, o que acontece exatamente com tudo que ela construiu até agora? Não, e ainda mais com esse bando de revés que tá Exato, rolando com ela. Ela exato. perdeu. Aí agora o Jon Snow quer que ela pare do que ela tá fazendo. Pra ajudar que ela já tá ele, totalmente focada nisso e tá perdendo. E daí, não, vamos deixar isso de lado para ir pra outra batalha, que eu nunca vi, não sei se você tá falando a real, não tem por que confiar em você. Faz sentido o desenvolvimento dela também. Acho que Sim. a jornada da personagem tá num crescendo. O que você acha que vai rolar no próximo episódio, no 4º episódio? Eu acho que na real vai ser a hora da Daenerys seguir o conselho da Olenna. Be a dragon. Exato, é tipo, vai lá agora e chega de ficar tentando resolver da melhor maneira possível e de... Sem diplomacia. Não dá, acabou. Com essa, ela precisou levar também algumas facadas pra entender que com a Cersei não dá. Tipo, não dá pra tentar ser minimamente razoável. É agora usar dragão e meter o louco. Mas você acha que isso vai acontecer já no próximo episódio? Acho que já no próximo a gente vai ver a Daenerys fazendo alguma coisa. Você acha que a Arya vai chegar em Winterfell no próximo episódio? Era a próxima coisa que eu ia falar. Eu achei que ia rolar nesse. Mas aí... Todo mundo achou. Todo mundo tava achando. Quando tem a opção no seu portão, todo mundo falou, meu Deus, não, é a Arya. E é bizarro, porque nos créditos de abertura aparece o nome de todos os atores. E a Maisie Williams, que interpreta a Arya, não tava listada. Então ela não tava no episódio. Eu vi isso e falei, beleza, a reunião da Arya não vai ser... Com a Sansa não vai ser hoje. Mas aí quando alguém fala... tem uma pessoa no portão. Eu falei, cara, pera, ela não tava no episódio, mas é ela. E daí é só o Bran com aquela cara de cu. Eu fiquei muito triste com o Bran. Mas eu também acho que a Arya vai conseguir se encontrar com a Sansa no próximo. Eu acho que vai ser no próximo. E eu acho que o encontro, na verdade, da Sansa e da Arya, acho que ele é muito mais interessante do que o da Sansa com o Bran, porque, bem ou mal, eles nunca tiveram atritos. Exatamente. Eu acho a grande coisa que eu tenho gostado muito na relação do Jon e da Sansa é de como eles cresceram muito quando eles estavam separados. Eles não se davam, a Sansa era uma babaca com ele. Inclusive, um dos diálogos dela era tipo... não sei, o Robb tinha uma relação muito boa com o Jon. Tipo, a Sansa, ela era meio babaca. A Sansa, ela fazia muito a linha da Catelyn em relação ao Jon, de tratar ele como um bastardo, uma parte da família, renegar né? ele, que, enfim, ele era um cidadão de segunda classe, e ela pede desculpa por ter sido um idiota. Eu acho muito legal ver essa construção da confiança dos dois agora. Ele ter deixado ela no norte por ser a única pessoa que ele confiaria pra fazer isso. E ela tá fazendo um bom trabalho. E ela tá fazendo. Pequena cena que mostrou ela já, a gente tem que guardar alimentos, a armadura dos caras tem que ter couro, assim, coisas meio óbvias que aparentemente ninguém tava pensando, mas que só servem pra informar que sim, a Sansa ela tá fazendo um bom trabalho. Tá fazendo uma coisa legal. Eu acho que quando a Arya voltar vai ser um momento... É bem isso, acho que vai ser elas vão emocionante, ter essa coisa, justamente exato. porque elas brigavam muito. E, de repente, uma vai saber que a outra tá viva. Eu não sei se hoje elas sabem. Eu imagino que a Arya não saiba que a Sansa tá viva. Não, a Arya tá indo lá porque por sabe causa do Jon Snow, né? E ninguém sabe o que aconteceu com a Arya. A Arya, tipo, tá Exatamente. desaparecida, morreu. Ninguém né? sabe o que aconteceu com ela. Assim como o Bran... Aliás, eu fiquei meio incomodado com uma coisa do Bran, que assim, ele tava na muralha, chegou o Corvo tudo que foi lugar do mundo pro Jon, e ninguém avisou que o garoto tava vivo na muralha. Pois é, eu tinha certeza que ele ia aparecer o Bran ainda na muralha. Pois é. Que em algum momento da muralha, ele ia enviar, sei lá. Tipo, gente, Daenerys mandou um corvo, o Sam mandou um corvo, tudo chegou e ninguém pensou em avisar o Jon, tipo, olha, achamos teu irmão, ele tá vivo aqui, de boa. Isso foi... Eu fiquei meio incomodado com isso. São os pequenos furos, né? Na cena do Tyrion, que ele tá narrando a batalha em Castle Rock, ele fala, na verdade... não dá pra penetrar os muros do castelo, da fortaleza. Mas tem uma passagem embaixo, blá, blá, blá. Nunca que ele ia revelar aquilo lá pra Daenerys e pro time de conselheiros naquele momento. Ele já ia ter falado aquilo antes. Isso há muito tempo, Então, assim, foi só pra... beleza, vamos construir isso dessa forma, vamos colocar assim, mas... Não era assim. Mas eu acho que também, assim, né? a gente tem que tirar o chapéu que eles têm acertado mais do que errado claro. na construção de um roteiro mais acelerado nessa temporada. Só que, assim, tem umas coisinhas pequenas que é claro, que você para e depois pensa e fica... você tem que fazer lista grossa, né? Tudo bem. Eu acho que no próximo episódio a gente também vai ter alguma coisa em relação ao Jorah, que ele vai estar saindo da cidadela e vai agora ao encontro da Daenerys de novo. E com um novo vínculo em relação ao Jon, né? Porque, enfim, Exatamente. ele ouviu a mesma história a mesma história que a Daenerys ouviu do Jon, o Jorah ouviu do Sam. Isso, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. E ele é uma pessoa confiável pra caramba pra ela. Uma das mais confiáveis também pra Daenerys. Então, eu acho que vai
vai ajudar, talvez, a abrir os olhos da Daenerys em relação a tudo que o Jon falou, acreditar mais no que ele tá falando. Sim. E talvez fazer alguma coisa. Talvez seja isso que ela precisasse, né? Não e aí, sei. depois disso, o Jorah morre. Eu também acho que ele vai morrer já já. Eu gosto dele, tadinho, mas ele não Todo mundo vai ali morrer pra no isso. fim das contas, né? Gente, a gente vai ter que encerrar a nossa live comentando Game of Thrones. Obrigado pra todo mundo que participou. Obrigado, Rafa, por ter eu que aceitado o agradeço. convite. Vocês vão fazer live no Omelete também, não vão? Sim, hoje às 4 tem outra live lá no Omelete, então se ficou alguma dúvida aqui, que a gente não conseguiu ler a pergunta, não respondeu, faz a pergunta lá. Vai se rolar no YouTube do Omelete e no Facebook também. É isso, galera. A gente volta na semana que vem, segunda-feira que vem, comentando o próximo episódio de Game of Thrones. Obrigado pela participação. Até mais.